Bom dia, amados irmãos. Eu saúdo a igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra hoje, de um modo bem especial, dia do Senhor, nós vamos refletir no Pai Nosso. A oração, modelo de oração que o nosso próprio Deus nos ensinou. Se encontra em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Eu vou ler e os amados acompanhem, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por mais essa porção da tua palavra que tu traz à tua igreja esta manhã, Senhor. Me usa, Pai, apenas como canal, Senhor, canal que transmite com respeito, com temor e tremor, com fidelidade, os teus ensinos, Senhor, que tu traz para a tua igreja, e que cada coração, como terra sedenta, possa receber essa boa semente, Senhor, e venha dar muitos frutos na vida de muitas pessoas aqui na terra. Esse é o nosso clamor, com perdão dos nossos pecados, e nós choramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, hoje, dia especial, segundo domingo de maio, no mundo se comemora o Dia dos Pais. Uma data que foi criada pelo homem com o intuito de vender mais no comércio. Essa é a verdade. Mas nós, como famílias do Senhor, nós temos
todos os motivos do mundo, não para termos um dia específico, para nos lembrarmos nem dos nossos pais da terra e muito menos do nosso Pai Celeste. Nós temos que lembrar deles toda hora, todo instante. E essa oração aqui, como modelo de oração que o Senhor nos passou, olha o contexto em que Jesus, como mestre que sempre foi, sempre se preocupou no ministério dele aqui na terra, de estar ensinando, porque não tem coisa melhor de fazer com que a gente venha multiplicar o conhecimento através dos nossos exemplos e dos nossos ensinos. O legado de passar um para o outro, como foi pregado semana passada, esse bastão que o Senhor nos deu, de nós não ficarmos para a gente, passarmos para as gerações vindouras, esse ensino. E o Senhor aqui, Jesus, como mestre que era, aqui no Sermão do Monte, logo no capítulo 5, aqui de Mateus, os discípulos, quando vendo Jesus ensinando como jejuar, como dar esmolas, e eles vendo a maneira, nada melhor do que chamar a atenção dos outros, não apenas pelo como a gente fala, mas de como a gente vive, e a maneira como eles viam o mestre deles se comportando em relação ao pecador, como ele se comportava de jeito humilde, mas com autoridade, falando do Pai Celestial, e eles disseram: epa, nós queremos também aprender, como é que nós podemos orar? Como é que a gente faz para orar? Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, é Deus falando com a gente, mas quando a gente ora, é a gente falando com Deus. E olha que importância nós termos o conhecimento, como as nossas orações podem chegar até ao Pai. E aí aí Jesus disse: vamos ensinar, então, uma maneira. E a oração do Pai Nosso, ele tem todo um conjunto de informações que não é apenas um modelo de oração para ser feita repetidamente, sem se saber o que está se falando, mas é um modelo prático, porque, olha, a oração do Pai Nosso, em resumo, ela traz adoração, adorar a Deus, ela traz petição, os nossos pedidos a Deus, e depois ela traz confissão de pecados. Então ela se resume, primeiro em adorar a Deus. Os 3 primeiros pedidos da oração é nossa, diretamente a Deus, em relação à glória de Deus. Adorar a Deus, pedir a Deus e confessar nossos pecados a Deus. E a segunda parte, ele se divide em nós nos comunicarmos com Deus. Então, nessa primeira parte que a gente se comunica com Deus, é sobre a glória de Deus, é aquela parte que diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O segundo momento, só depois disso, é que a gente pede pão, perdão e proteção. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. Então, primeiro momento, glorificar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. No segundo momento, como pai que Ele é, uma vez que você tem feito o dever de casa, tem glorificado o nome dEle,
tem clamado, tem adorado esse nome, tem confessado o seu pecado, e aí você está preparado para pedir provisão, perdão e proteção contra o perigo do pecado. E é tão interessante que o texto começa, e eu quando lendo isso aqui, fazendo um pequeno estudo, assim como o Êxodo 20, quando o Senhor estava falando sobre os 10 mandamentos, ele começou primeiro, não matarás, não. Porque nós temos uma tendência de fazer a coisa errada. É interessante que quando uma criança está na fase de descobrir as coisas, não mexe aí, olha, não coloca o dedo aí, tira esse dedo da tomada, não pega nisso, não é? Porque já tem uma tendência natural de procurar fazer a coisa errada. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele começou de uma forma dizendo, olha, primeiramente, eu vou ensinar vocês a orar, mas primeiro, não façam desse jeito aqui. E aí, depois ele vem ensinar como se deve fazer o correto. E ele começa assim, então vamos lá, como se deve orar então? Versículo 5, e quando orardes, olha, veja logo aqui, ele não está dizendo assim, bem, e se vocês forem orar? Não, é uma determinação para os filhos de Deus. Ele não está pedindo, ele não está apenas sugerindo, ele está nos mandando. E quando orardes, aí que ele vem dizendo, olha, feito criança que nós somos, diante desse Deus tão grande, tanta coisa que nós temos para aprender, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam recompensa. Então, Jesus estava se referindo de uma maneira bem didática, e de uma maneira bem prática, pela convivência que eles tinham naquele momento, que quando naqueles cultos, os fariseus, aqui ele se referia aos fariseus, todo mundo orava sentado na sinagoga, mas quando de repente alguém dizia, faça uma oração, meu amigo aí, e aí o fariseu, ele levantava e ficava de peito estufado, e começava a orar em alta voz, para ser visto, para ser aplaudido apenas pelos homens. Agora, irmãos, é importante nós termos essa consciência aqui, porque quem está falando isso aqui é Jesus, que conhece o coração da gente. Eu não posso, de repente, tomar minhas conclusões, porque eu não sou o justo juiz, e de repente eu vejo alguém orando ali na praça, e dizer, olha, por isso que Jesus falou, que não é para orar desse jeito. Não podemos fazer esse julgamento. O Senhor aqui estava falando porque Ele conhece o coração. Ele sabia que aquele homem que quando se colocava de pé ali, a intenção era receber aplausos. Mas não compete a nós, mortais como somos, pecadores como somos, nos colocarmos na posição de juiz. Queremos fazer crítica se vermos um irmão, independentemente da congregação, de repente ali na praça, fazendo uma oração, e a gente dizer, está errado, não é desse jeito que a gente deve orar, não. Não compete a gente. Mas Jesus, Deus como é, conhecia o coração, conhece o coração. Hipócritas, porque numa representação teatral,
essa palavra que trouxe para o dia a dia da gente, aquela pessoa que aparenta ser uma coisa, mas na verdade ela é outra, era aquele pessoal que usava aquelas máscaras. Tipo assim, você está chorando e tem uma máscara de alegria na frente, para você se esconder atrás daquela máscara, mostrando que realmente você não é. Apenas para impressionar quem está lhe vendo. Mas quem nos falou isso aqui foi Jesus. E isso serve para mim, isso serve para você, serve para cada um de nós individualmente. Para quando nós formos orar, a nossa motivação pela qual nós estamos clamando a Deus, nós estamos elevando a nossa voz ao Senhor, que seja realmente do coração e não da boca para fora. Então ele diz, como nós não devemos orar, e ele faz aqui uma comparação com os fariseus. E aí ele diz, primeiro ele diz, olha, não faça assim, mas já sabe que não pode fazer desse jeito? Tu vai fazer desse jeito agora então. Aí ele vem, o versículo seguinte, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só, um versículo apenas, falou 2 vezes, teu pai, teu pai. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos entender a mensagem do Senhor. Se nós somos filhos de Deus, mesmo de uma forma até, aos olhos de muita gente, de eu estar falando alto, mas esse em secreto, esse no meu quarto, é dentro da minha intimidade. É eu falando de coração com esse Deus, e não apenas para querer me colocar como superior aos outros. Olha como eu vou falar, como eu vou orar, e como eu vou chamar atenção e vou receber aplausos do homem. Esse fecha no meu quarto, não necessariamente o quarto de 4 paredes, mas é com a sinceridade do coração da gente que o Senhor fala. E é por isso que o texto ele fala 2 vezes, teu pai, então você é um filho de Deus. Olha só, disse que não era para orar como os fariseus, querendo chamar a atenção apenas dos homens, mas ora com sinceridade, ora com reverência, que as palavras fluam do teu coração realmente, do teu sentimento de um filho grato a esse Deus. E aí, de novo, didaticamente, do versículo 7, ele diz, e orando, não, agora vem o outro não useis de vãs repetições. Agora, como quem? Como os gentios. Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, olha só, agora ele está dizendo aqui, não fique repetindo, apenas achando que com isso, igual aquela criança teimosa, que chega para a mãe, mamãe, eu quero comer, mamãe, eu quero almoçar, mamãe, eu quero almoçar, mamãe, eu quero almoçar. Ô menino, já ouvi, mas, mãe, estou com fome, mãe. A senhora sabe que eu preciso me alimentar, a senhora sabe que eu vou para o colégio daqui a pouco. Então, a oração do Pai Nosso, quando ele fala aqui que não é uma repetição, porque lá em 1 Reis 18, o profeta Elias, inclusive, profeta Elias, homem de Deus, e tinha 450 profetas de Baal, aonde eles estavam,
tipo assim, num impasse, porque no holocausto, numa preparação de um animal para o holocausto, estavam em conflito, no seguinte sentido: o Deus verdadeiro, qual é o Deus verdadeiro? É o Deus de Elias ou o Deus Baal? E aí Elias disse: olha, para fazer o seguinte, vamos preparar aqui o holocausto, e vocês oram ao Deus de vocês, que venha fogo sobre o altar, lá no Monte Carmelo, que venha fogo sobre o altar. Depois, eu vou orar. Quando descer o fogo, aí vai ver que é o Deus verdadeiro. E os 450 profetas de Baal, eles ficaram: Baal, manda fogo, Baal, nos atende, Baal, manda fogo, Baal, manda, Baal. Quando deu lá pela parte da tarde, já bastante tempo, e Elias, até de uma forma não politicamente correta, mas ele falando assim: fala mais alto. De repente ele não ouviu direito, de repente ele está ocupado, de repente ele não conseguiu ouvir vocês. E aí depois, ele não tinha jeito, o fogo não desceu sobre o altar, e o profeta Elias começou a clamar a Deus: soberano Deus, tu é o Deus verdadeiro, manda fogo para que o povo possa entender que eu estou falando com Deus. E aí começou a conversar com Deus, e o fogo veio sobre o altar. Então, o Pai Nosso não é como uma forma de uma mantra que muita gente usa para que apenas fiquem repetindo, como se isso fosse o suficiente, essas palavras saindo apenas da boca de uma forma constante, de incomodar aquele Deus para ser atendido. Porque se você pegar, irmão, muitas pessoas que sabem o Pai Nosso de cor e salteado, e você dizer: faz uma oração, fala com Deus, fale com Deus, vamos fazer uma oração. A pessoa trava, não consegue falar com Deus, não consegue orar. Então, o modelo do Pai Nosso é uma forma didática, como nós já vimos, que é adoração, petição e confissão de pecado. De uma forma sincera, a gente possa nos dirigir a Deus. Deus é tão bom que até isso Ele se preocupou em nos deixar essas informações, como nós devemos nos comunicar com Ele. E aí, quando ele diz, né, e aí ele fez justamente aos gentios e aos pagãos, porque pagão, muitas vezes a gente pensa assim, tem pagãos religiosos, só que o Deus não é verdadeiro. Então, eles usam e repetem, mas apenas como uma forma decorada de dizer que está falando com Deus. E o Senhor diz: não é desse jeito não. E não usei de vãs repetições. Olha, ele está falando de vãs repetições. Sai da boca para fora só. Quando ele diz no versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe peçais. Ele sabe, mas Ele quer, pelo ato de humildade nossa, como filho que somos, de nós falarmos com Ele, de primeiro nós buscarmos a glória do nome dEle, santificar o nome dEle através de nossas vidas, e aí depois estamos prontos, estamos habilitados para clamar pelo pão de cada dia. E aí depois, nesse primeiro momento, nessa introdução, que ele disse como nós não deveríamos orar, e agora ele diz: agora eu vou dizer então como é que vocês devem orar, né? Primeiro ele disse: não ore desse jeito, mas agora ele vai dizer assim: mas vocês vão orar desse jeito. E aí começa o Pai Nosso como nós conhecemos. Portanto, versículo 9: portanto, vós orareis assim.
Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, é só meu Pai? É só seu Pai? Não, é nosso. É de todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. É todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Somos todos aqueles nos quatro cantos da terra, onde ouvimos a palavra do Senhor e atendemos o seu chamado. Somos todos aqueles alcançados, porque antes, irmãos, nós não poderíamos dizer que Ele era nosso Pai. Quando Ele assim, começa assim, Pai nosso, olha, eu sou Pai de vocês, porque antes, como em Efésios, aqui, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui para os amados, como a situação que nós nos encontrávamos. Quando ele fala assim, irmãos, agora nós podemos dizer, Pai nosso, mas antes, ele fala assim, do pecado para a salvação pela graça. Ele fala assim nesses versículos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, antes, nós éramos filhos da ira. Mas hoje, o Senhor pode dizer, fale comigo como filho. Então, para todos nós que reconhecemos o sacrifício de Cristo, que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser adotados como filhos de Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele. E aí ele vem, Pai nosso, que estás no céu. O Pai que nós comemoramos hoje, que o mundo comemora como dia específico, está aqui na terra. Outros já partiram, mas o nosso relacionamento com eles é aqui na terra só. Mas nós temos um Pai eterno, que nos dá, pela misericórdia dele, essa oportunidade de nós nos comunicarmos com Ele no céu, em santidade, presente aqui na terra, com dois ou mais estão reunidos no nome dEle, se faz presente, mas em santidade, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não se mistura com pecado. E Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha a primeira petição do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E aí, de repente, nós podemos perguntar, nós como filhos de Deus, que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós estamos de uma maneira que só nós podemos responder para Deus. Nós estamos santificando esse nome de Deus através das nossas atitudes, porque diz assim, muitas vezes, né? Se o meu filho está na rua por aí,
ainda mais uma cidade assim como pequena, é o filho do Carlos. Talvez nem conhece, não sabe nem o nome da pessoa, mas sabe que é filho do fulano, é filho do ciclano. E nós estamos santificando, nós estamos de uma forma respeitosa, temerosa, de uma forma como amor que um filho tem que demonstrar para o pai dele, principalmente o pai eterno, um pai que tem ouvido o nosso clamor, um pai que nos resgatou, que nós éramos filhos da ira. Será que de uma forma, com uma forma de gratidão, uma forma de amor por esse pai, nós estamos, através das nossas ações aí na sociedade, da nossa vida, do nosso relacionamento, será que nós estamos fazendo com que as pessoas vejam que esse Filho de Deus tem santificado, as suas ações é de um santo, é de uma pessoa separada, de um filho de um Deus verdadeiro? Porque esse é o desejo do verdadeiro filho, que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. E o nome, irmãos, principalmente antigamente, o nome não era dado de uma forma assim, sem sentido, não. Carlos, é Carlos não, porque eu vou batizar o nome, vou dar o nome de Carlos, porque o meu amigo lá era Carlos, é um cara legal. Não, o nome das pessoas, principalmente antigamente, tinha um significado, tinha um sentido, não era dado de qualquer forma, não. Então, esse nome de Deus é um nome santo, é um nome que tem referência, que tem significado. Agora, nós, como filhos de Deus, através das nossas vidas, nós precisamos que esse nome seja realmente santificado. É um desejo dos filhos de Deus, que esse nome seja santificado através das nossas ações. E aí, olha só, aí vem o segundo pedido: venha o teu reino. Venha o teu reino. Em Mateus mesmo fala que o reino de Deus já se estabeleceu aqui na terra, capítulo 4. Mas esse reino não tem plenitude ainda, porque o pecado ainda habita aqui na terra, ainda nos persegue. Mas os filhos de Deus querem que esse reino seja implantado. Esse reino, para ser implantado, precisamos nós, como soldados de Cristo, estarmos apostos nesse campo de batalha para santificar o nome dEle, para falar dEle, para, assim como Jesus, esse bastão que foi passado para nós, da palavra do Senhor, como Jesus, primeiro momento, ensinando para os seus discípulos como deve orar, como deve se comportar, como deve jejuar, como deve dar esmola. Nós precisamos passar, porque nós somos militantes apenas, uma igreja militante, nós somos de passagem apenas aqui. Quando a gente entende isso, se colocar na posição realmente de filho de Deus, a gente quer que o nome de Deus seja santificado, e a gente quer que esse reino se implante já aqui na terra. A palavra do Senhor diz em Romanos que aqui nós podemos desfrutar já das primícias do reino aqui na terra. É só um aperitivo do que tem preparado para nós na glória. Porque tenho por certo, assim fala em Romanos, que o sofrimento do tempo presente é incomparável com a glória a ser revelada a nós. Então nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, representante desse Deus aqui na terra, nós precisamos santificar o nome do Senhor através de nossas vidas e clamar que esse reino já se faça presente em nossas vidas. É por isso que diz: venha o teu reino.
venha o teu reino. Será que nós estamos querendo realmente que esse reino de Deus seja implantado, para que nós possamos já viver ele de uma forma plena em nossas vidas? Então, olha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora, a terceira petição, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. Eu como filho, você como filho de Deus, quando a gente confia nesse Deus verdadeiro, quando a gente quer que o nome dele seja santificado, que o reino dele seja implantado aqui na terra, a gente com certeza quer que a vontade dele seja feita em nossas vidas, porque a vontade de Deus diz que é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, quando a gente vai orar, a gente às vezes, pelo que a gente está orando, quais são as nossas petições que nós levamos até Deus em oração? Se de repente eu for me perguntar, se eu for me colocar realmente de uma forma bem consciente, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa a nação, Senhor. E a gente pede, mas muitas vezes a gente pede numa perspectiva secular apenas. Parece que a gente quer que tudo vá bem aqui na terra. Mas a palavra do Senhor diz assim, não. Quando ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus já é feita. No céu a vontade de Deus já é feita. Mas aqui na terra, em função do pecado, a gente entristece muito o coração do Senhor. Mas como filhos que nós somos, nós temos que buscar cada dia mais esse reino, nos santificando, e através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento como filhos de Deus. Tem até um ditado popular, tal pai, tal filho, né? E muita gente está olhando para a vida da gente. Não é esse que diz que é cristão? Não é esse que, de repente, vamos para dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, dessa passagem da Bíblia, mas não é esse que é o filho de Deus? Como é que ele está agindo desse jeito? Qual é a vontade? Se a vontade do pai dele é boa, perfeita e agradável, por que ele está vivendo desse jeito? Por que ele está fazendo as coisas desse jeito? Por que ele está preocupado só com esses poucos dias aqui na terra? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Assim como está sendo no céu, que também seja aqui na terra, que seja na minha congregação, que seja na minha casa, que seja no meu trabalho. Faça a tua vontade. Agora, como é que eu vou saber qual é a vontade desse meu pai? Conhecendo a palavra do meu pai, lendo o que o meu pai deixou, buscando obedecer o que o meu pai deixou como instrução, ouvindo aquelas pessoas que dizem ser representantes, que são representantes do Senhor aqui na terra, que tem falado, representando apenas como instrumento, falando da parte do meu pai. Então eu tenho que buscar fazer a vontade desse pai, porque o início da oração, quando eu me dirigi a ele, eu me dirigi como filho, eu me dirigi falando para ele, pai nosso, que é meu também, pai meu, papai. Inclusive no aramaico, Abba, pai, uma palavra onde a tradução é como se fosse o papaizinho. Olha a intimidade.
Eu acho que até um filho mesmo, para quando ele chega com o pai, diz, papaizinho, ele está se derramando assim de carinho, de respeito, de obediência, de dependência. E a palavra aqui é essa. Faça a tua vontade, não só no céu, mas aqui na terra também, na minha vida. Irmãos, só depois de nós nos colocarmos como verdadeiros adoradores ao Senhor, clamando que o reino dele se faça presente aqui na terra, que nós, através das nossas ações, possamos dar testemunho de quanto o nome desse Pai nosso, desse Deus que é Pai nosso, é santificado, que o reino dele, nós clamamos já, Maranata, venha Senhor, se implante por completo aqui na terra. Só depois disso é que nós estamos habilitados para clamar a Deus pelo nosso sustento do dia a dia. E o Senhor, na palavra dele, diz que nunca viu um filho a mendigar o pão. E ele, depois de tudo isso, ele vem dizendo, agora, quando todo esse desejo for expresso, todo esse sentimento de adoração foi derramado de um filho aos pés desse pai, aí você diz assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha só, por que ele fala assim, o pão nosso de cada dia? É porque ele quer que nós entendamos que nós precisamos viver na dependência desse pai, que não esquece dos filhos, que diz mesmo que o teu pai e a tua mãe aqui na terra te esqueça, eu não me esquecerei de vós. Eu sei do que vocês precisam, mas ele quer que nós, como filhos, agradecidos que devemos ser, externemos esses sentimentos a ele em oração. O pão de hoje, quando veio pão, maná do céu, para aquele povo que estava saindo para a terra prometida, era o pão de cada dia, e nunca faltava, nunca faltou. E é isso, é nessa dependência que ele quer que os filhos dele vivam esse relacionamento com eles. Porque, irmãos, é tipo assim, eu fico imaginando, é como você querer bem perto de ti aquelas pessoas que tu ama, e tu querer que elas dependam de ti, reconheçam essa dependência, porque tu quer demonstrar cada vez mais e cuidar delas. É como o mundo não entende quando a palavra do Senhor fala que a mulher deve ser submissa ao marido, não é pelo fato de que o marido tem que humilhar a mulher e a mulher tem que se calar, não, mas quando ele fala assim que assim como Cristo dá a vida pela igreja, o marido tem que dar a vida pela esposa. Esse amor que a mulher tem que sentir, que existe desse marido que cuida dela, como Cristo cuida da igreja. É assim mesmo. Esse amor que nós temos que sentir desse Deus, que quer essa dependência, que é para a gente não se preocupar. O pão de cada dia está garantido. Dai-nos o pão de cada dia. Olha só, então o primeiro pedido aqui é de pão, é provisão. Mas nós estamos pedindo para o provedor correto. Porque muitas vezes a gente se preocupa com a provisão e esquece do provedor. E nada adianta. Tem uma passagem na Bíblia onde diz que lá o rapaz colheu, plantou, colheu e fez um celeiro maior, encheu. Agora, minha alma, tu pode ficar tranquila, que agora eu tenho alimento para muito tempo, nem vou esquentar a cabeça. E a palavra do Senhor diz, louco, ainda hoje pedirei conta
da tua alma. E o que tu tem para me apresentar? Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que ser responsáveis, temos que saber administrar o que é da gente, mas confiando no provedor. No provedor. Dai-nos o pão de cada dia. E aí, outro pedido agora. E perdoa-nos as nossas dívidas. Mas ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E essa dívida aqui que ele fala é no sentido de mágoa, de pecado. A gente clama a Deus, né? Olha só, a gente às vezes não tem sentido, a gente não se atenta para a coisa. Ah, não, aquela pessoa me magoou. Não, eu não quero o mal dela, não. Não quero o mal dela, não. Só não quero mais conversar com ela. Será que perdoou? Claro que não. Já pensou? Deus falar para mim assim: tá bom, Carlos. Tá bom, já pediu perdão? Tá certo. Tu está perdoado, mas eu não quero mais conversar contigo. Pensou? O teu Pai, Deus eterno, teu provedor, teu Criador, o teu Salvador, não quer mais papo contigo? Então, olha só a gravidade que de repente do que tu coloca diante desse Deus Todo-Poderoso, se tu não te atentares, porque tu está falando com Ele. Perdoa meus pecados, assim como eu perdoo aos meus devedores. Só que eu não perdoei. Então, estou dizendo para ele: não me perdoa também. Na mesma proporção. Da mesma maneira que eu perdoo os outros, tu me perdoas. Eu estou pedindo para o meu Pai isso. Então, irmãos, como uma forma de... Eu até chego a falar assim que é matemática isso para mim. Isso aí é certo. Eu já fiz esse teste na minha vida, de orar pelas pessoas que o meu coração, o sentimento era de revolta. Aquelas pessoas que de repente eu me senti magoada por elas e a minha vontade, carnalmente falando, era de bater nessas pessoas. Mas quando você abre a boca e ora por essa pessoa, pede para Deus proteger aquela pessoa, para Deus trazer a paz entre vocês, que conserte o que tem de consertar, mesmo com o coração magoado, mesmo com o coração revoltado, pelo milagre que há na palavra do Senhor, pelo poder que há na palavra do Senhor, quando menos tu espera, aquele sentimento no teu coração passou. Está tudo em paz com aquela pessoa novamente. Perdoa nossos pecados, na mesma proporção, do mesmo jeito, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E agora, o último pedido: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só. Então, no primeiro momento, nós pedimos a santificação do nome de Deus, que venha o teu reino, que a vontade de Deus seja feita. Depois, nós começamos a clamar pelo pão de cada dia, pelo perdão, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. E agora Ele está dizendo assim: olha, mas não me deixa cair. Não me deixa cair, porque tu sabes como eu sou fraco, como eu preciso da tua ajuda. O Senhor sabe disso, mas Ele quer a humildade da nossa parte, Ele quer o reconhecimento de nós. Um filho tem ligação com o pai, Ele sabe que nós precisamos, mas nós, como obedientes que temos que ser como filhos, sabemos também que Ele quer que nós clamemos a Ele e nos coloquemos num ato de humildade.
não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, aí tem tentação e tem provação. Tentação é aquilo provocado por nós mesmos, pela ação do diabo na vida da gente, pelos nossos próprias cobiças, pelos nossos próprios pecados que existem dentro da gente. Isso é a tentação. Mas tem as provações também, que o Senhor permite que nós passemos, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então, a gente, como filho de Deus, obediente que nós somos a Ele, que clamamos pela santificação do nome dEle, que clamamos que o reino dEle se faça presente aqui na terra, momentos de dificuldade que nós passamos, nós temos que entender que nós estamos na mão do oleiro, e que Ele está moldando a nossa vida, para que o vaso de melhor qualidade possa estar pronto para o dia que Ele voltar. Claro que, de repente, numa provação, pode vir a tentação, como é o caso de Jó. O Senhor permitiu que ele passasse por aquela provação, e o diabo tentou Jó. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não tenta ninguém. O apóstolo Tiago diz, Deus não é tentador. Mas que também não há nenhuma tentação que a gente não possa suportar, porque Ele está conosco, porque Ele é nosso Pai. Então, irmãos, a gente tem visto nessa oração, que é um modelo de como nós devemos nos dirigir ao Pai. Não é uma mantra aqui, não é um repeteco de coisas apenas para se cumprir tabela, apenas para dizer, externar da boca para fora, de uma forma, às vezes até inconsciente do que está falando. Mas olha o significado, como tem adoração, petição, confissão de pecado, glorificar o nome do Senhor, e só depois de nós clamarmos pelo nosso pão de cada dia, pelas nossas proteções. E aí o versículo 14, ele diz, porque se perdoardes, aí, do que eu já falei aqui, como o texto complementa, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, olha só, uma condicional, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se, porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A palavra do Senhor diz, tu te apresenta para trazer a tua oferta ao Senhor, tu chega na casa do Senhor para prestar culto a Ele. Tem alguma coisa de errado entre você e teu irmão, teu vizinho, teu parente? Tem alguma coisa que vocês andam de ponta, que não se conversam, tem mágoa um com o outro? Primeiro vai, reconcilia com teu irmão, e depois volta. Essa é a oração que o Senhor nos deixou, maneira pela qual nós temos que nos dirigir a Ele. E para terminar, irmãos, eu quero contar só uma pequena história que eu achei interessante esses dias, de como esse Pai Todo-Poderoso, que por amor que Ele tem aos filhos dEle, nos salvou através de Cristo Jesus. Houve um crime num determinado país, um crime horrendo. E essa pessoa que cometeu o crime foi condenada à forca, tem que morrer. E aí clamaram pela vida dessa pessoa, desse rapaz, para que
não levasse ele à forca, que perdoassem ele, desse uma outra oportunidade. E só quem tinha autoridade para perdoar esse rapaz era o presidente do país. E chegou até aos ouvidos dele esse clamor. Ele disse, tá, mas eu preciso saber quem é essa pessoa. E eu vou procurar saber quem é essa pessoa. E aí o rapaz não o conhecia. O criminoso não conhecia o presidente. Mas aí o presidente foi, pegou uma Bíblia, pegou a carta de perdão, botou aqui dentro da Bíblia e foi visitar o rapaz. Chegou lá, o rapaz, quando viu aquele cidadão chegando de paletó e gravata, de uma Bíblia na mão, disse, lá vem um pastor, lá vem essa conversa. Não quero conversa, não. Pode mandar embora daqui. Não quero nem conversa. E aí o presidente foi embora. E o carcereiro tinha visto aquela situação. Se, rapaz, por que tu faz isso? Tu sabe quem é esse que veio aqui te visitar ainda agora? Nem quero saber. O cara vem, rapaz, é o presidente da República, é o único que era capaz de te perdoar e trazia a carta de perdão dentro daquela Bíblia. E aí não tinha mais jeito. Foi o dia de ser enforcado, no outro dia foi enforcado. Antes de ser enforcado, perguntou-se lá, alguém tem alguma coisa a falar? Neste momento, o carcereiro disse, eu tenho uma palavra. Pois não, pode falar. Ele está sendo morto, não pelo crime que ele cometeu, mas pelo perdão que ele não recebeu, que ele não aceitou. Então, irmãos, quanto à vida, a esperança. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse Pai celeste que está no céu, que nós temos pedido que o reino dele se implante aqui na terra, que o nome dele seja santo através da nossa vida, que nós possamos ter um coração de filho grato a esse Deus e aproveitar cada momento aqui na terra para nós divulgarmos esse nome, divulgarmos esse reino e vivermos com a alegria da salvação no coração da gente. Amém? Que o Senhor aplique a palavra dele em nossas vidas, que nos abençoe a todos e que, como não só especificamente hoje, Dia dos Pais, mas que todos os dias das nossas vidas nós sejamos gratos a esse Pai eterno que cuida dos nossos pais aqui na terra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te rendemos graça e te adoramos, Pai.